Bebê de 1 ano e 8 meses é morto com um tiro durante discussão envolvendo ex-presidiário. Secretaria estuda medidas para salvar sistema prisional da capital. O número de assassinatos nos presídios já é o dobro de todo o ano passado. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios. A Assembleia Legislativa retoma os trabalhos depois do recesso. Interior do estado pede socorro. O período de estiagem preocupa várias regiões do Maranhão. E ainda Noite de Solidariedade, 5º show de talentos é realizado em São Luís. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. E um crime brutal chocou moradores do bairro da Jordoa. Um bebê de apenas 1 ano e 6 meses foi morto com um tiro no ouvido. O fato aconteceu por conta de uma briga entre um ex-presidiário e o pai de sua namorada. Conhecido como Nonatinho, Raimundo Nonato Coqueiro dos Santos, de 23 anos, discutia com o pai da namorada quando sacou a arma. O tiro atingiu a criança de 1 ano e 6 meses, que não era moradora da residência. As informações iniciais que foram colhidas é que o Nonato, ele estaria depois de ter saído da cadeia há cerca de 1 semana, estaria se relacionando com uma adolescente que mora nessa residência, que é parente da criança que morreu, e teria ido, e nesse dia, por volta das 9 horas da manhã, ele teria, juntamente com essa adolescente, ido lá na casa. Nessa hora, quando eles entraram na casa, o pai da adolescente não estaria lá. E quando ele retornou, encontrou o Nonato e a filha dele lá. E aí aconteceu alguma coisa lá dentro, culminando com o Nonatinho efetuando o disparo e evadindo do local. Raimundo Nonato Coqueiro dos Santos estava preso por homicídio. Ele foi solto no dia 24 deste mês para responder o processo em liberdade. Foi preso e autuado em flagrante em junho de 2012 e lá ele foi levado para o presídio e há cerca de 1 semana ele, através de um benefício da justiça, adquiriu um benefício e o Poder Judiciário o liberou. Na edição de ontem, mostramos aqui no Maranhão Acontece a morte de um jovem de 22 anos que foi assassinado a tiros por um idoso de 74 anos. A vítima, Marcelo Freitas Guzmão, foi velado no quartel da Polícia Militar e sepultado na tarde de hoje no São Cristóvão. Vildaci Cavalcante já está preso na penitenciária de Pedrinhas. A Justiça vai investigar um possível grau de parentesco do assassino com defensores do Estado, pois, segundo denúncias, houve superproteção do réu. Caso seja comprovada, ele deverá pagar multa de R$10 mil. E vamos às notícias do sul do estado. Em Imperatriz, a polícia está intensificando as ações de fiscalização para evitar o crescimento da onda de assaltos a motos na região. Várias blitz têm sido realizadas na cidade pela Polícia Militar, buscando reduzir o índice de criminalidade. O coronel comandante do batalhão disse que as ações da polícia são contínuas e acontecem tanto no centro da cidade como na periferia. Na realidade, essas blitz elas são feitas pelas nossas viaturas de rádio patrulha, pelos grupamentos de Força Tática e do GOI, assim como um policiamento que nós montamos em determinadas operações para realizar essas ações. O coronel Edeilson classificou como covarde a ação marginal que rouba motos em Imperatriz. Segundo ele, essa prática marginal lesa principalmente a parcela da população de baixo poder aquisitivo. Olha, nós abraçamos essa causa porque nós sabemos que ela, além de ser uma ação covarde do crime, ela atinge uma parcela de pessoas que, de certa forma, tem pessoas que não são consideradas ricas, que não têm outra oportunidade de transporte que não seja moto. São geralmente pessoas assalariadas, trabalhadores do comércio ou pequenos funcionários públicos. O coronel disse ainda que a polícia tem conseguido alguns êxitos na identificação, tanto dos ladrões como também dos receptadores.
Nós iniciamos identificando a motivação desse crime e a destinação desses veículos, uma vez roubados ou furtados, e tiramos nossas conclusões, identificamos algumas quadrilhas e desenvolvemos algumas ações que não só as blitz, mas uma ação direcionada para as pessoas causadoras desse tipo de problema. Acidente com um ônibus de São José de Ribamar, no estado do Piauí. Jovens que participavam da Jornada Mundial da Juventude estavam retornando ao Maranhão. O ônibus que voltava do Rio de Janeiro, com 35 jovens de Ribamar, virou nas proximidades do povoado Croazal, na cidade de Jaicós, no Piauí. Ninguém saiu gravemente ferido. Alguns passageiros foram encaminhados ao hospital da cidade para receber cuidados médicos. Agora, o grupo aguarda outro ônibus para retornar a São José de Ribamar. A causa do acidente não foi informada. 21 detentos assassinados dentro das unidades prisionais da capital maranhense somente no primeiro semestre deste ano. Além das mortes, fugas, superlotação, algumas pequenas rebeliões e um clima de total insegurança dentro de Pedrinhas e outras unidades. O secretário de Justiça, Sebastião Shoa, declarou publicamente que não descarta a possibilidade de implosão da penitenciária de Pedrinhas. Afinal, são quase 3.000 presos de justiça para um espaço que só cabe 1.000. 21 detentos foram assassinados neste ano dentro de unidades prisionais ou delegacias da capital maranhense. A última vítima desta estatística violenta foi o jovem Diego Costa Silva, de 22 anos. O corpo do rapaz estava na cela 2 do pavilhão externo da Central de Custódia de Presos de Justiça. Este foi o último caso que fechou o mês de julho, que somou 7 mortes em unidades prisionais. O que eu posso informar é que desses 7 crimes, 4 deles os envolvidos, as pessoas que estavam envolvidas nesse crime, foram presas e autuadas em flagrante. E outros 3 casos, né, estão sendo apurados através de portaria. Aqui na CCPJ do Anil foram assassinados 3 detentos somente no mês de julho. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios. Inclusive, esses procedimentos já foram encaminhados para a Justiça. Agora, outros 3 estão também em avançado estágio de investigação e que também vamos chegar a individualizar a autoria. De acordo com o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Sebastião Shoa, estes altos números são devido às facções dentro das unidades. Temos evitado várias mortes, várias mortes têm acontecido, mas temos evitado inúmeras delas. Várias ações temos feito assim, diariamente, tira daqui e bota para lá, é um malabarismo, porque, na verdade, o crime nasce lá fora e se encontra dentro do ambiente penitenciário. E há situações que o ambiente penitenciário fica pequeno para esse pessoal, em razão de que o grosso modo não está dentro do presídio, está fora do presídio, na disputa de território por tráfico de entorpecente. E no próximo bloco tem política. A Assembleia Legislativa retoma os trabalhos depois do período de recesso. Veja como foi o primeiro dia de sessão depois do descanso dos parlamentares. É já já aqui no Maranhão Acontece. Maranhão Acontece volta agora falando de política. Os deputados estaduais retornaram hoje aos trabalhos depois de 14 dias de recesso. Dos 42 deputados, pouco menos de 17 estiveram na sessão. Sem pompas e também sem muitos deputados, a Assembleia Legislativa retomou os trabalhos nesta quinta-feira, após 14 dias de recesso parlamentar. O presidente Arnaldo Melo abriu os trabalhos e logo em seguida foi feito o pequeno expediente. O primeiro a usar a tribuna foi o deputado José Carlos da Caixa. Ele disse que esteve reunido com a governadora Rosiana Sarney para discutir a implantação de um convênio no valor de 10 milhões de reais para a educação de agricultores. Que são os convênios que vão fazer funcionar neste ano a pedagogia da alternância. Vão fazer funcionar a Arcafá e a UEFAMA, 2 entidades que as duas juntam, congregam 40 escolas aproximadamente no estado do Maranhão, que ensinam filhos e filhas de camponeses, de agricultores familiares, para que eles possam realmente ter uma vida
economicamente mais saudável. O deputado Bira do Pindaré repercutiu a passagem do Papa Francisco no Brasil e disse que esteve no Rio de Janeiro acompanhando de perto a Jornada Mundial da Juventude. Quero aproveitar para registrar o meu contentamento com o que vi na cidade do Rio de Janeiro, aquela imensidão de gente de todos os cantos do Brasil e do mundo. Mas não deixou de destacar os últimos números do PNUD sobre o IDH do Maranhão, que coloca o estado entre os últimos do país. Educação, renda e longevidade. E nos três, o Maranhão, infelizmente, continua extremamente ruim. E principalmente no quesito educação, onde ele tem o pior desempenho dos três eixos. A sucessão do estado em 2014 também não foi deixada de lado. E o líder do PMDB falou sobre a possível coligação com o PSDB. Eu acho que existem conversas que são importantes para o cenário político. O Maranhão consegue, na verdade, fazer com que esse conjunto político que existe hoje no Estado, ele possa ser definido numa campanha pré-eleitoral. Então, o PSDB é um partido importante do Estado, nacionalmente, e que, com certeza, essas conversas nós torceremos, né, para que dê certo e a gente consiga também ter o PSDB juntamente com o PT, com o DEM, com o PSD, com o PTB, com os partidos que sempre fizeram frente ao grupo político nosso. Amanhã não haverá sessão. O parlamento volta a se reunir na segunda-feira à tarde. E a volta dos deputados depois do recesso é assunto para Raimundo Borges. Borges, boa noite. Boa noite, Hugo, Daniela. Pois é, a novidade hoje na volta dos deputados ao trabalho foi exatamente essa volta. Dos 42 deputados, 17 compareceram ao trabalho. Isso é um fato curioso e até inédito nos últimos tempos. Uma quinta-feira, ter sessão de trabalho na Assembleia Legislativa com a presença razoável, depois de um recesso. Isso não é normal, mas levando-se em conta o movimento das ruas do mês de junho, os deputados hoje estão olhando para o próprio umbigo. Eles estão vendo que a situação tem que mudar muito em relação ao comportamento político, não só dos deputados, como, do modo geral, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Tudo está sendo levado a uma reflexão sobre o que aconteceu nas ruas do mês de junho. E o que ficou na Assembleia Legislativa do exercício passado, da primeira parte dos trabalhos deste ano, foi a CPI da violência contra a mulher. Essa CPI, ela acabou sem que se visse o que aconteceu nela. Os trabalhos já foram encerrados, o parecer já está sendo redigido. O parecer, eu gostaria muito de saber o que vai ser colocado nesse parecer da CPI da violência contra a mulher. O deputado Roberto Costa é o relator e a deputada Francisca Primo, presidente. Roberto Costa disse hoje que já está escrevendo esse parecer, mas ele admite que não vai ter muita coisa importante a ser colocada, até porque também não houve investigação alguma. A CPI começou atravessada e terminou também sem dizer a que veio. Até a presidente que propôs o projeto, a deputada Elisiane Gama, ficou fora da CPI e o resultado foi exatamente xoxo. Hoje não se sabe realmente o que essa CPI apurou em relação a essa situação de violência contra a mulher no Maranhão. É esperar, né, Hugo e Daniela, ver o que sai desse relatório do Roberto Costa, né? Só esperando mesmo. Boa noite. Boa noite, Costa. Obrigado. O Ministério da Saúde fez uma nova vistoria no Socorrão 1. O coordenador de rede do Ministério da Saúde, Alberto Fagundes, destacou as melhorias desenvolvidas pela Prefeitura de São Luís na estrutura física e administrativa do Centro de Saúde. Segundo a equipe do governo federal, foi feita uma alteração sensível no atendimento destinado aos pacientes.
Um dos grandes problemas era a separação do eixo vermelho e amarelo, onde são classificados os pacientes por maior grau de gravidade com que chegam ao hospital. No início do ano, uma equipe técnica do Ministério já havia feito uma inspeção ao principal hospital de urgência e emergência do estado. Na época, foi constatada a necessidade de realização de melhorias no Socorrão 1. E pelo menos 25 maranhenses do centro-sul do estado podem declarar situação de emergência por conta da estiagem. Já faz parte da vida daqueles municípios o período difícil no segundo semestre do ano. O número é inferior ao registrado no ano passado, que foram 72 municípios. Uma reunião para tratar sobre o assunto foi realizada hoje. Este brilho do sol a pino não é um bom sinal para os agricultores do estado. As imagens de satélite no núcleo de meteorologia da UEMA reforçam a preocupação. O período de estiagem começou. Por isso, prefeitos e secretários de Agricultura estiveram reunidos com representantes do governo do estado e da Defesa Civil para discutir a questão da falta de chuva e os caminhos para minimizar a situação. Nós tivemos uma estiagem muito forte no ano passado, essa estiagem ainda prolonga em determinadas regiões do Maranhão. Nós estamos vivendo no Maranhão a seca verde. O que é a seca verde? Quando a vegetação está verde, mas os nossos rios, e é muito preocupante, é gravíssima a situação hoje dos principais rios nossos. A seca verde a que se refere o secretário Cláudio Azevedo está relacionado principalmente com a época do plantio. É que nesse período começa a chover e o agricultor coloca a semente na terra. A planta chega a crescer, tem aquele aspecto verde, mas o fruto é comprometido, a produção cai. E isso vem acontecendo em muitos municípios do estado do Maranhão. Esta situação é bem comum no município de São João Batista, como confirma o prefeito. Lá a gente está trabalhando mais a nível de açudes privados. Lá nós não temos essa perenidade, né, dos lagos, dos nossos açudes, e não podemos realmente acreditar que isso possa ser diferente se não tiver incentivo do governo. No núcleo de meteorologia, as imagens mostram a falta de nuvens sobre o estado. E o gráfico desfaz a impressão de que este foi um ano chuvoso. Historicamente, o mês de abril é o mais chuvoso, a média de 470 milímetros, mas este ano choveu apenas 215. E a falta de chuva vai persistir. Elas iniciam geralmente no mês de outubro, estendendo-se até abril, meados de maio. Então, veja bem, aquela região do centro-sul do estado do Maranhão, as chuvas já pararam desde o mês de maio. Né? E ela vem como se fosse praticamente subindo, não é bem assim que o sistema se comporta, mas é como dá para entender de que elas começam e terminam primeiro na região sul do estado do Maranhão e vem se prolongando aqui para o setor norte. E aqui começa mais tarde um pouquinho, obviamente também vai acabar um pouco mais tarde. A semana no estado foi de protesto dos pescadores. Os trabalhadores realizaram um protesto por conta de problemas no setor. Para falar sobre esse assunto e sobre os trabalhos da Secretaria de Pesca e Aquicultura do estado, que conversamos agora com o secretário da pasta, Davidson Franklin de Souza. Boa noite, secretário. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Em relação a esse problema, o protesto dos pescadores foi durante toda a semana e eles têm reivindicado o apoio do governo federal em determinados benefícios. O que a pasta aqui no estado pode ajudar? Bem, esses protestos inicialmente se baseiam no RGP, que é o Registro Geral de Pesca. Esse registro de pesca, Registro Geral de Pesca, dá a eles a carteira de identificação do pescador, que é um direito legítimo de todos os nossos pescadores do Brasil inteiro, uma carteira com validade no território nacional, e dá acesso ao seguro-defeso, que é justamente a época da piracema e respeito. A pescaria predatória, se for acontecer nesse tempo. Então, ela é inibida no Brasil inteiro, em várias regiões, diversas épocas. Esse tempo, o pescador tem que receber um seguro, um valor, durante 4 parcelas, dependendo da localidade, 4 ou 5 parcelas, do seguro-defeso. Esse é um programa do governo federal, do Ministério da Pesca com o Ministério do Trabalho. E a Secretaria de Estado, uma secretaria nova, recém-criada, o trabalho é fomentar, ajudar o setor a se estruturar com iniciativas de processamento mais ágil dessas carteiras. E por isso nós estamos fazendo um convênio com o Ministério da Pesca através da Superintendência, criando um CPD, treinando funcionários para que possam ajudar a Superintendência a agilizar o processo de regularização dos nossos pescadores. Secretário, a partir de quando os pescadores vão poder sentir essa melhoria, essa ajuda da Secretaria, esse papel importante
que a Secretaria vai desenvolver junto a eles? Essa Secretaria ela tem autonomia financeira e administrativa desde abril desse ano. O governo criou o ano passado uma secretaria extraordinária. Ao final do ano foi feita toda a transformação. Nós estamos hoje com a estrutura administrativa já em funcionamento a médio, né? Não é ainda o que nós gostaríamos, mas já está numa estrutura média de funcionamento. O CPD, os equipamentos já foram comprados, as pessoas já foram treinadas. O que está faltando? A liberação por parte do Ministério das senhas, isso é um trabalho que a Superintendência está fazendo aqui no Maranhão, liberando essas senhas para que também funcionários do Estado possam estar agilizando esse processamento do registro de pescadores. O Estado possui o segundo maior número de pescadores, um dos maiores litorais do país, e aí por conta disso, vários problemas que a gente sabe que a Secretaria precisa resolver. Agora, em relação ao trabalho da Secretaria como fiscalizador, ela pode atuar? Olha, Daniela, a gente às vezes olha assim, nossa, parece um problema, mas na verdade é uma bênção. Um Estado com uma vocação para a pesca, uma vocação para a aquicultura como nós temos. Nós temos o segundo maior contingente de pescadores do Brasil, é verdade. A segunda maior costa, a gente só pede para a Bahia. Nós temos os tesos maranhenses aqui da Baixada, que são fantásticos para a criação de peixe, enfim. Nós temos um grande potencial. Essa secretaria ela tem realmente um grande desafio, né? Um desafio maior, é organizar a cadeia produtiva. A fiscalização é uma consequência, é um trabalho com a Secretaria de Fazenda, com os órgãos de meio ambiente, o próprio pescador. A secretaria não tem o poder de polícia, esse início de criação da secretaria não foi lhe dado ainda isso ao Ministério Público, à Polícia Federal. Mas, enquanto responsáveis por isso, temos conversado, cursos, temos feito aí audiências públicas, recebido muitos pescadores. Então, o trabalho da secretaria é ajudar a organizar esse grande potencial e transformar em realidade o nosso Estado. A secretaria tem contado com o apoio das demais secretarias do governo do Estado para a execução desse tipo de trabalho? Olha, quando a gente sai aqui do Maranhão e leva o que o Maranhão tem, os olhos do Brasil inteiro se abrem, imaginando o que vai acontecer aqui no Maranhão. Então, desde a criação dessa secretaria, a gente tem sentido das outras partes, indústria e comércio, agricultura, que onde a secretaria existia apenas um departamento, e agora é uma secretaria de Estado com autonomia, mas eram apenas departamentos, a Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, Ciência e Tecnologia, a Secretaria da Mulher, porque nós temos marisqueiras, pescadoras, Secretaria de Saúde, todas essas partes têm realmente se envolvido, têm aberto ao diálogo. Então, isso é muito bom, porque breve nós vamos ver aí projetos de uma dimensão no Estado que realmente vai atingir o Brasil inteiro, né? A nossa produção aqui, cada detalhe da nossa produção aqui atinge a produção nacional. Inclusive com planos já em execução, já em desenvolvimento. Já, hoje nós temos, por exemplo, só um fato que eu vou lhe dar, uma parceria entre o Ministério da Pesca e a Secretaria de Estado. Nós temos hoje a Associação Brasileira de Criadores de Camarão aqui no nosso estado, fazendo o plano de desenvolvimento da criação do camarão, que é a carcinicultura. E, para vocês terem uma ideia, o Maranhão sozinho tem maior potencial do que o Brasil hoje cria de camarão. Fora isso, é um projeto grande do Estado de industrialização da nossa cadeia produtiva, que é o caminho, é industrializar para criar emprego, renda, é o que a gente quer para o nosso povo. Bom, nós queremos aqui agradecer a participação de Davidson Franklin de Souza, secretário de Pesca e Aquicultura do Estado. Muito obrigado, sucesso na... Eu que agradeço, à disposição, obrigado. Obrigada. E no próximo bloco, índios de várias etnias denunciam descaso com a saúde dos povos indígenas no Maranhão. E nós voltamos em instantes, aqui no Maranhão Acontece. Uma coletiva realizada na manhã de hoje na OAB Maranhão reuniu o Ministério Público Federal, Conselho Indigenista Missionário e a coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Estado para denunciar o descaso com a saúde indígena no Maranhão. Uma epidemia de gripe está castigando várias etnias por todo o Estado. Só no mês de julho, 10 crianças indígenas morreram sem assistência médica. Os indígenas denunciam o descaso sofrido em diversas regiões do interior do Maranhão, como na tribo Capó, na cidade de Barra do Corda, no interior do estado. Segundo o líder da comunidade, só este mês, 10 crianças morreram, vítimas de gripe e tuberculose, em uma área onde vivem quase 3 mil índios. Toda coisa que falta, não é? Falta medicamento que falta. Lá tinha enfermeiro, mas não tinha remédio que dá atender a doente, não é? A criança.
tanto com adulto. Não tem nada lá na aldeia dos Canelos. Com fotos, eles comprovam as condições precárias do único posto de saúde da comunidade, dos equipamentos e revelam que faltam profissionais da saúde para atender a população indígena. E alertam, mais gente pode falecer vítima do descaso. Médico não vai lá na aldeia, não, de jeito nenhum. Na aldeia Guajajara, no município Jenipapo dos Vieiras, a situação se repete. O cacique relata que só este mês, mais de 20 pessoas já morreram pela ausência de médicos e remédios e que sofrem há mais de 30 anos com o abandono na aldeia. Tem muitas epidemias, tem muitas doenças lá também, já morreu muita gente, né? Nós temos essa saúde que nós estamos sabendo, né? Tendo financeiro. E ali nós sepultamos índios agora, 17, quase 30 índios, né, sem caixão. É isso que nós estamos trazendo aqui, esse clamor e essa vindicação que nós estamos jogando publicamente aqui. Os problemas enfrentados pelos índios do Maranhão influenciaram manifestações que aconteceram no início do mês passado e que resultaram na ocupação do prédio da Funasa e da ferrovia Carajás, na altura do município de Alto Alegre do Pindaré. Para tentar solucionar a problemática da saúde nas aldeias do estado, milhares de indígenas ocuparam o auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em São Luís para participar de uma audiência pública com representantes da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, defensores públicos da União e do Procurador da República. Os líderes das comunidades indígenas puderam falar sobre a realidade de cada aldeia. E a precariedade no atendimento de saúde lidera a lista das reclamações. O objetivo da OAB, juntamente com o Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, é abrir esse canal de diálogo. Já existem ações civis públicas, já existem recomendações tratando do assunto, sem prejuízo de que novas investigações sejam realizadas. O trabalho hoje principal aqui é ouvir essas reivindicações e levá-las diretamente ao Ministério da Saúde. E hoje teve uma reunião entre o Sindicato dos Rodoviários, empresários do setor do transporte e o policiamento da região metropolitana para tratar sobre a segurança no transporte. Que é um dos principais motivos para a paralisação de rodoviários que já bate à porta do Ludovicense. Está marcada uma assembleia sem hora marcada para quarta-feira para decidir se vão entrar em greve por tempo indeterminado. Jairo Martins tem as informações. Pois é, de janeiro a julho deste ano foram registrados 380 assaltos a coletivos na região metropolitana de São Luís. Se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 268 assaltos, isso representa um aumento de 42%. Diante disso, os rodoviários reivindicam a implantação e a disponibilização de policiais à paisana dentro dos coletivos, a construção de postos avançados de policiamento, principalmente nos locais onde acontece o maior número de assaltos, no caso da área Itaquibacanga, Monte Castelo e também no bairro do João Paulo, além de instalação de câmeras detectores de metais nos terminais de integração. Os policiais militares, na reunião de hoje, informaram que já estão fazendo um trabalho, sobretudo de abordagem nos coletivos, mas os rodoviários admitiram que isso é insuficiente e esperam um posicionamento do governo do estado. E caso isso não aconteça até a próxima semana, eles pretendem paralisar os trabalhos. Há um indício de uma greve geral. Jairo Martins, para o Maranhão Acontece. E no próximo bloco tem show de talentos que reuniu artistas maranhenses para ajudar as atividades da Fundação Jorge Dino no combate ao câncer. Nós voltamos em instantes. Um conflito entre trabalhadores rurais e PMs na comunidade Engenho, em São José de Ribamar, deixou vários feridos e destruiu plantações dos agricultores. A área tem 74 hectares e é conhecida como Vila Engenho, uma comunidade rural onde cerca de 60 famílias vivem há mais de 50 anos, com posse reconhecida em São José de Ribamar. Há pouco mais de 2 anos, um ex-deputado estadual alegou que era dono da área, mas os moradores denunciam que são vítimas de abuso de poder. E tem pessoas descendentes da área, filho da terra, são raízes. E eles vêm incomodando há 2 anos para cá. Com 5 anos ele está dizendo que é o dono, mas até agora não provou que ele será o dono. E de 2 anos para cá ele vem metendo jagunços. Polícia que realmente este ano, do dia 18 de maio para cá, ele começou a meter a polícia. O presidente da associação mostrou que a área pertencente ao ex-deputado
fica no Geniparana, a quase 400 metros da Vila Engenho. Mesmo assim, o conflito continua. Eles contam que na manhã desta quinta-feira, os agricultores foram surpreendidos por 4 viaturas da polícia e que os policiais estavam acompanhados de jagunços que trabalham para o ex-deputado. Ali que nós trabalhamos lá em cima, né? E aí nós estávamos lá quando eles chegaram tudinho. E aí com ordem de prisão para ir as máquinas, veio as 2 máquinas para destruir nossos canteiros lá, uma planta nova que nós estamos plantando lá, que já está tudo medidinho assim. A gente gasta dinheiro. Em maio deste ano, nossa equipe esteve na Vila Engenho e fez imagens da produção dos agricultores. E agora o que restou do local foi um rastro de destruição deixado pelas máquinas usadas durante o conflito. A pedido dos moradores, representantes da Comissão dos Direitos Humanos da OAB também esteve presente na área após o conflito. E, de acordo com Rafael Silva, a comissão vai tomar providências para ajudar os agricultores. Inclusive, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa já esteve aqui. Então, essas denúncias são reiteradas, né? E hoje aconteceu uma coisa bastante grave, que foi, inclusive, uma cápsula .40, né? Que é uma arma de uso exclusivo da Polícia Militar. Havia camburões da Polícia Militar, então tudo indica mesmo, ele está aqui inúmeras testemunhas falando que a polícia atirou mesmo. E numa operação que não tem um respaldo judicial, porque a decisão judicial aqui não é de reintegração de posse. Foi feita uma reintegração de posse, portanto, sem decisão judicial. Vamos mudar de assunto, vamos falar de música. Vários artistas maranhenses se apresentaram no Teatro Arthur Azevedo com um público que compareceu para ajudar. No palco do Teatro Arthur Azevedo, os artistas fazem a alegria do público, que veio em peso não apenas para sorrir, mas para contribuir com os que precisam na luta contra o câncer infanto-juvenil. A abertura da campanha contou com a participação de cantores maranhenses e companhias de dança. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eu tenho o maior prazer em participar desses projetos. Todas as vezes que me convidam, eu venho com muita alegria, porque eu acho que o artista tem essa obrigação também, né, social, de ajudar ao seu modo. Então a gente ajuda fazendo o que a gente sabe fazer. Perdi meu pai com câncer há 40 anos atrás e desde essa época eu procuro colaborar com esse evento. Para mim é uma felicidade, uma grande honra. A Fundação Antônio José Dino é beneficiária no Maranhão da campanha Mac Dia Feliz, coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald. Segundo Enide Dino, presidente da entidade, esta é mais do que uma campanha de arrecadação. É uma causa nobre em nome dos que precisam. Então, isso para mim é um motivo de alegria. Eu só tenho que agradecer a todos vocês e a toda a comunidade que sempre colabora conosco. Alice e Danilo são voluntários. Eles fizeram a abertura do evento. E assim, há 15 anos de campanha Mac Dia Feliz, são há 15 anos que eu estou na campanha. E o que a gente busca realmente é ajudar, fortalecer a cura e o tratamento da criança com câncer, através das terapias complementares, através da brinquedoterapia, da musicoterapia. Os personagens da peça Pão com Ovo, que comandam o programa Papo de Comadre aqui na TV Guará, também marcaram presença com bom humor de sempre. Tudo bem, gente? Boa noite! Tudo bom? Boa noite! Ô, gente, desculpa, eu saí de casa tão rápido, nem deu tempo de me arrumar, botei uma roupa tão simplesinha. Nossa edição de hoje termina aqui. Para você, uma excelente noite. Reveja as nossas matérias em nosso site tvguará.com. Até amanhã. Boa noite. A gente se encontra daqui a pouco às 11h30 no Dia News. TV Guará, diferente por natureza.